Eu assisti essa semana no Globo News, que chama? Eu não sei, acho que não foi nesse canal, mas é um programa que chama Cidades e Soluções. É muito legal. E eles fizeram um programa só sobre a Praça da Sé. Por isso que tá bem fresco isso na minha cabeça, que eu assisti e fiquei bem impressionada. E eles entrevistaram um ex-usuário de crack, em que eles perguntaram pra ele por que ele decidiu sair da rua. E ele era morador da Princesa Isabel, que é a praça na frente da Sé. E ele falou que o que aconteceu com ele foi que, primeiro, ele viu um amigo dele, que era usuário, conseguir sair. Então, a primeira coisa que ele pensou foi, se ele consegue, eu também consigo. Também. E o que aconteceu? Ele conheceu um pastor, que acho que voluntário geral, alguma coisa assim. Ele gerencia uma casa de sopão que leva comida pra eles na rua. E ele foi conversar com esse cara, ele recebeu a comida, comeu. E ele sentiu vontade de conversar com o pastor. E ele começou a conversar com o pastor e ele perguntou pro pastor se ele poderia ser voluntário na casa. Só que ele não tomava banho há meses, ele tava com cracudo ainda, ele usou essa palavra, ele ainda era viciado. Ele só tomou esse passo de perguntar se ele poderia. E ele disse que o que fez ele decidir que ele ia sair foi a resposta do pastor. O pastor dele abraçou, e o pastor abraçou, disse, vem, a gente vai te dar roupa, a gente vai te dar um banho, e você vai ser amanhã o nosso voluntário principal. A gente quer você com a gente. E ele disse que ele ter visto alguém que olhou pra ele, porque, o morador de rua, ele é totalmente invisibilizado. A gente não olha com olhos. A gente vê, mas a gente não olha o morador de rua. E esse pastor olhou pra ele. E ele disse que isso foi, assim, o divisor de águas na vida dele. Ele falou, aquele pastor me aceitou e por isso eu falei, a minha vida pode mudar. E isso me impactou muito, porque eu também penso, muitas vezes a gente ajuda. Eu já fui dar comida na rua, por exemplo. E mesmo quando você tá ali dando comida na rua, às vezes você não tá querendo fazer o depois da comida. Às vezes você só quer dar comida e dormir com um paz no coração de que você deu comida pra alguém. Quando na verdade... Leva pra sua casa. Exatamente. Quando na verdade o que você deveria fazer é olhar pra aquela pessoa e enxergar nela um ser humano. Enxergar nela alguém que foi criado por Deus. Enxergar alguém que é a imagem e semelhança de Deus. E é muito duro a gente sair da nossa bolha, porque como o Rodrigo disse, vai custar muito a gente fazer isso. Não é só você abraçar a pessoa e é isso. Não, você precisa ajudar, você precisa pensar o que eu posso fazer que é mais do que isso. Então, existe uma parcela em todos nós que a gente poderia fazer. Existe uma parcela no coração de cada um desses moradores de rua de aceitar ajuda, de querer viver uma transformação. E existe também a parcela do governo, de parar de viver com esse assistencialismo barato em que para no sopão e não faz mais nada. É verdade, é muito duro, né? Muito. Mas a gente precisa ter a esperança dos vocacionados, né? Das pessoas certas, nos lugares certos, né? Por isso que a gente não pode se eximir da responsabilidade acerca dos dons que a gente tem, né? Das habilidades que Deus nos deu, do nosso raio de influência e atacar, né? E fazer mesmo essa diferença. Eu não consigo, Felipe. Você falou uma coisa que eu tô segurando aqui, mas não. Olha lá vai. Eu não consigo olhar pra pessoa como uma vítima. Não? Não consigo. Sabe por quê? Porque existem pessoas em maior número, em condições bem semelhantes e que não estão vivendo essa vida. A maioria da população brasileira é muito pobre. A maioria da população brasileira teve baixa instrução, mas a maioria da população brasileira não vive em situação de rua. Eu entendo que aquela pessoa, ela passa por uma luta, que ela não teve as melhores oportunidades, mas vê-la como uma vítima é meio que aceitar a condição e a falta de protagonismo que ela pode ter na vida dela. Eu não consigo ver assim, porque senão fica muito difícil e fica muito cômodo para a pessoa. Eu acho que ela tem que se ver... só do outro, né? Eu acho que ela tem que se ver como responsável daquilo, porque se ela não se vê como responsável, por exemplo, se um dependente químico não se vê responsável da sua dependência química e não se vê responsável pela sua recuperação, você não recupera ele. Sim. Ele precisa ver que ele entrou naquele caminho, que ele é que vai trazer a solução. E aí, só ele pode mudar a própria vida. Por exemplo, quando as pessoas... Tem determinadas situações que, por exemplo, acontece um fato na família, e aí para resolver a situação, o modo de resolver é assim, não, então você vai ter que fazer terapia. E aí quando esse sujeito ele vem para terapia porque está sendo obrigado pela família, não adianta nada.
É só perda de tempo dele e do terapeuta. A única vantagem do terapeuta é que ele ganha com isso. Mas assim, fica ali naquele negócio que não vai resolver nada, que não vai mudar nada. Por quê? Porque a pessoa não quer resolver, ela não quer mudar, ela não quer ser... Ela só tá ali para trazer um conforto e uma satisfação para a família. Eu acho que o dependente químico, o morador de rua, é mais ou menos por aí. Se ele não tiver afim, se ele não se vê como agente, e aí esse nosso olhar para ele tem que ser assim também. Não, cara, você é o agente da sua vida. Eu não vou te tua salvar. história veio até aqui, mas daqui para frente você tem uma responsabilidade, você pode mudar. Entende? A gente vai te ajudar, você vai ter condições, mas enfim, mas você precisa se enxergar. Eu acho que enquanto a gente vê a pessoa como vítima, a gente trata ela como vítima, ela se enxerga como vítima e a gente mantém ela na rua. O que eu penso é que a gente vai mudando a categoria, mas elas vão se tornando vítimas em outros ambientes, porque a gente está numa condição muito saudável, beleza. A maior parte da população do Brasil não é morador de rua e tem muita gente pobre. Mas daí a gente vai chegar na favela. Daí a gente vai chegar na pessoa que mora na encosta e que caiu a chuva e deslizou e arrebentou. Então, eu penso que tem pessoas que a vida, no sentido da construção, das oportunidades cara, o jeito, né, como se desenrolou, aumentou o potencial dela se tornar uma vítima. Não, ó, tem um vídeo na internet que é muito bom sobre isso, que é o seguinte, que eles é uma corrida, e aí ele começa a falar algumas opções, e se você tem aquela opção, você vai dando passos, né? E aí depois você vê que tem gente que está quase na chegada e você tem gente que está lá no início ainda. Existe essa estratificação social onde muitos têm muitas mais oportunidades que outros e você tem umas realidades diferentes, Sim. absurdas as possibilidades. Mas eu ainda acredito que alguém que nas mesmas condições, ela tem condições ainda de não, talvez não ser rico, mas não de viver em situações, por exemplo, eu não acho que é só o ambiente que vai fazer com que a pessoa seja um criminoso. Não é só o ambiente que vai fazer com... Existe um fator intrapsíquico, porque, por exemplo, você pega irmãos, cara. A gente tava conversando aqui brincando, né, dos irmãos, dos preferidos e tal. Mas por que tem um irmão preferido? Porque ele é mais bacana, não adianta. O que não é preferido é porque ele é chato, porque ele incomoda. Mas então, parece que tem outro fator também, né, que é o seu perfil de natural, Isso, né, de isso. compatibilidades, né? Isso, os seus fatores intrapsíquicos, a sua forma como você enxerga o mundo, como você interpreta a realidade, porque nós estamos vivendo a mesma realidade, interpretando ela de forma diferente. Então, a forma como eu interpreto a realidade, ela vai fazer com que isso seja favorável ou não. E aí eu vejo o sujeito como sujeito e não como vítima. Por mais que seja ruim as situações, o ambiente que ele vive, mas eu ainda vejo ele como sujeito e não como vítima. Eu não vejo ele também, assim, o sujeito vítima, né? Mas eu acredito muito que, cara, tem gente que sofre mais. Tem gente que tem menos possibilidades. É igual o que você falou do lance do dependente químico, né? Muitos entram na dependência química por conta de situações emocionais, doenças emocionais. E aí você tem uma condição biológica que o cara tá na negativa, o cara não tá produzindo hormônios, a química do corpo dele não tá deixando ele 0 a 0 para ele tomar uma decisão, tipo, mais saudável dentro das circunstâncias, né? E aí, nesse sentido, eu acho que, cara, a gente projetar, às vezes, uma responsabilidade na pessoa entrar numa lógica meritocrática e a gente se distancia até de uma lógica da graça numa dessa. Porque se fosse contar aí a lógica da graça, velho, se não fosse a lógica da graça, o que seria de nós, né? E essas pessoas, pra mim, elas precisam mesmo da graça de Deus, da nossa graça, de muita graça.